Muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Finanças para empreendedores aí das vendas diretas e do marketing de relacionamento. Nós terminamos, se tá vindo na sequência, obviamente, né? Nós terminamos aí falando de dívidas. E dívidas me parece muito com esse atoleiro aí, né? Que não é incomum em algumas regiões do Brasil, né? E eu já tive oportunidade, até por no interior de São Paulo, trabalhar com fazenda. Muitas vezes eu fiquei atolado, sim, né? E é realmente uma situação desastrosa. Parece que quanto mais você acelera o carro faz força, mais você afunda no barro, né? De modo que vai chegar um momento, e isso acontecia comigo, que você tem que sair do carro e enfiar o pezão no barro, e às vezes vai até ali ao meio da canela, assim dizendo, para você buscar ajuda. E lá no interior de São Paulo, em Cafelândia, às vezes que eu atolei, tinha que ser puxado por trator. E, curiosamente, na época da chuva, os fazendeiros ali revezavam o trator que ficava ali naquela estrada, né? Porque sabia que lá era um ponto de atoleiro e sempre teria alguém ali daquela região que ficaria com o carro realmente preso ali naquela lama e não conseguiria sair sem uma ajuda externa, sem algo que realmente, né, o puxasse para fora, tal qual a gente está vendo aí nessa foto. Essa fila de caminhão, então, tem lá um atolado sendo puxado por uma esteira ali bastante forte, e a gente já vê outros na fila, que se fizerem o mesmo caminho, atolarão de igual forma. Então é muito curioso isso, e para mim é uma perfeita analogia com o endividamento. Tem as pessoas que já estão atoladas em dívidas, né? Só conseguirão sair com ajuda externa, esse é um fato, como eu falei lá, né, na aula anterior, e a gente já vê outros ali que vão cair no mesmo buraco. Essa história é assim há muito tempo. E deixa eu te dizer, desde que o crédito ficou fácil, os brasileiros, em geral, vêm se afundando em dívida, então tem um saindo, dois entrando no atoleiro, é mais ou menos assim. E a questão é, como que eu saio desse atoleiro, né? Porque eu falei muito de dívidas, de custo de dívidas, em como ela se faz, qual o ciclo, mas eu não te falei como você sai dela. E justamente nessa aula eu quero falar disso, né? Então, o que é importante aí a gente entender? Entender que para sair das dívidas, primeiro é mudança de hábito. Naquele caso ali da foto, a única forma, talvez, de não cair ali naquele atoleiro é pegar uma outra estrada, caso houvesse, obviamente. Mas imaginemos, didaticamente falando, que houvesse outras estradas. Ora, eu não vou por aquela estrada que tem atoleiro, eu vou por outra que é mais segura, pode até demorar um pouco mais, mas eu vou poupar aí o desgaste do carro, o desgaste emocional e toda aquela interpere de ficar atolado ali. Então, é mais ou menos aquilo que acontece com o endividamento. Se eu mudo o hábito, eu mudo toda a circunstância. Então, eu tenho que corrigir os meus hábitos financeiros para eu não cair no endividamento. Essa é a grande questão. E a primeira coisa que eu quero te falar no que diz respeito a hábitos é você conseguir diferenciar duas coisinhas que são muito básicas, né? Uma primeira, desejo, de necessidade. A maioria das pessoas com quem eu convivi, com quem eu ajudei, com quem eu fiz mentoria, consultoria, as pessoas que vêm conversar comigo nas palestras, ela tem dificuldade com esses dois itens, né? Desejo e necessidade. Ela não sabe o que é desejo, o que é necessidade, e por conta dos desejos, né,
é que ela entra para o rol de endividados. E depois, lá dentro, dada a taxa de juros, que a gente já viu, é bem complexo da pessoa sair. Ela vai precisar trabalhar em duas frentes, como eu te falei. Ela vai precisar aumentar a renda dela, seja que renda for, e trabalhar a questão das despesas. Mas é muito importante entender desejo e necessidade. E essa foto, né? Dependendo da hora que você está vendo o curso aqui, você vai ficar bravo comigo, né? Pô, Luiz, uma foto de uma picanha tão suculenta assim? Exatamente. Por quê? Talvez para a maioria das pessoas, ou pelo menos para aqueles que não são vegetarianos, não são veganos, talvez eles desejassem ou desejem almoçar todos os dias uma bela picanha suculenta, né? Ali com aquela camadinha de gordura, uma picanha ao ponto. Agora, veja, do ponto de vista de alimentação, isso é um desejo. Desejo. É mais gostoso, é mais nutritivo? Eu não sei, realmente não sei, mas que é mais gostoso, sem dúvida, né? Mas, de verdade, o que você necessita é se alimentar. E deixa eu te falar, um pão com ovo frito alimenta muito bem também, ele sacia a fome. E por que eu coloco essa foto? Por muito tempo, quando eu estudava durante a noite, né? Então saía do escritório correndo, ia para casa, tomava um banho. Enquanto eu estava tomando banho, minha mãe estava ali tentando preparar alguma coisa com aquilo que tinha disponível em casa. E invariavelmente, eu comia ali um pão com ovo frito, aquele ovo molinho. Então, me alimentava, eu ia para a escola, saía de Cafelândia, eu estudei em Marília, eu fazia esse trajeto, tanto na ida quanto na volta. Você ouviu a minha história lá na primeira aula, e por muito tempo, gente, eu me alimentava aí de pão com ovo frito à noite, né? E nenhum mal nisso. Minha necessidade era de se alimentar. Não é? Agora, se eu quisesse picanha toda noite, já era um desejo que talvez não, certamente, a gente não teria condição de ter isso e, se tivesse, iria para o endividamento. Então, o que eu quero deixar muito claro para você? Comece a se perguntar quando você sentir a vontade de comprar alguma coisa. Isso aqui é um desejo ou uma necessidade? Passa nessa peneira, passa o seu gasto nesse crivo, porque isso vai te ajudar muito. O que eu estou querendo aqui é um desejo ou uma necessidade? É um desejo. Ok? Você pode ou não, ainda assim, fazer o gasto, desde que você tenha recurso para. Agora, lembra sempre, a cada escolha, uma renúncia. Então, talvez você escolhe o desejo hoje no curto prazo e está renunciando a algo melhor lá no futuro, tá bom? Mas essa é uma opção. Agora, é desejo e eu não tenho recurso. Eu vou fazer dívidas, vou comprar no cartão de crédito, isso vai me pressionar, eu não tenho certeza de que vou conseguir pagar a fatura integral, então passa a ser um problema satisfazer desejo. Mas o que me basta aqui é te alertar para que você passe no crivo seletivo de desejo e necessidade. Tá claro? Bem importante isso, é um primeiro hábito para você sair do endividamento, tá? Outra coisa que é bom que você saiba, eu falei disso superficialmente já, mas existem dívidas ruins e existem dívidas boas. Como assim, Luiz? Dívidas boas? Existe dívidas boas, sim, senhor. Deixa eu te falar, o que é dívida ruim? Dívida ruim é aquela dívida de consumo que não produz nada, né? Ela não te gera nenhum benefício do aspecto financeiro. Então, isso para mim é uma dívida ruim. O que é uma dívida boa? É aquela dívida que vai gerar mais recurso para você. Quem fala muito disso, e você, como um profissional do marketing de relacionamento, eu quero crer que você já leu aquele livro, Negócio do Século XXI, ou então a série lá do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito disso. Olha, coloque o seu dinheiro em
ativos e não em passivos. E a gente já falou disso aqui no nosso curso também. Então, o que é uma dívida ruim? É uma dívida que é um passivo. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que você talvez vai ficar bravo, mas são sapatos, relógios, bolsas, roupas. Não estou dizendo que isso não é para gastar com isso. Não, mas dado um volume para frente, isso fazer dívida com isso é dívida ruim, é dívida de consumo. Então, tome cuidado. Porque a maioria do endividamento de pessoa física é dívida ruim, ruim. O que seria dívida boa, então? É aquela dívida de investimento. Você pegou lá algum recurso emprestado a uma dada taxa de juros para investir em outro negócio, cuja rentabilidade, uma vez vendido aquilo que você comprou, vai ser maior que a taxa de juros que você pegou. Ou seja, a diferença entre a margem de venda menos o custo do financiamento ainda assim vai te dar lucro. Então, há que se pensar nisso, são dívidas que feitas com um objetivo bem específico de gerar mais renda. Com a renda auferida desse projeto, você pagará o custo do empréstimo, da dívida, e ainda vai te sobrar um lucro. E aí vai ter uma sorte de discussão se casa é investimento, se não é, se carro é investimento, se não é, enfim. A cada vez mais o que a gente vai vendo é que, por exemplo, carro. Hoje, carro, quando a gente compra um carro zero e tira ele ali da concessionária, a gente já sabe que incorreu na depreciação dele, porque já não é mais um carro zero. Ele vai ser de valor menor do que a tabela FIP. E quando você vai comprar um carro zero, ele é maior do que a tabela FIP. Então, ali, o fato de tirar o carro da concessionária e registrá-lo junto ao Detran, você já incorreu numa perda. Então, obviamente que você tem o carro, aquilo tem um valor residual, mas lembre, ele vai te gerar despesas, ele não vai te gerar receitas, tá? Mas que tipo de despesa? Olha, ele vai ter IPVA todo ano, ele vai ter seguro, ele vai ter manutenção, ele vai ter troca de óleo. Agora, Luiz, mas eu uso esse carro para o Uber, para alguma coisa que o valha. Ótimo, aí é um investimento, né? Mas então a gente tem que entender aí se esse carro é uma dívida boa, uma dívida ruim, isso depende muito do seu entendimento, mas em geral o carro não produz receita. Ele faz com que você lapide um pouco mais o seu patrimônio e ainda adquira despesas, né? Essas que eu falei para você. Não à toa que agora a gente já começa a ver no Brasil carro por assinatura, a gente começa a perceber um movimento muito grande de locadoras de carro reduzindo preços de locação, né? Então já teve épocas, os mais vividos, né? Lembram que comprar carro lá nos idos dos anos 80, início dos anos 90, era algo assim que carro tinha ágio. Eu tinha amigos que compravam carro, guardavam carro para vender 6 meses depois, porque o carro tinha ágio. Hoje, ninguém faz isso mais. Você compra carro porque tem recurso, porque você quer andar naquele carro, ou se a pessoa tem uma característica financista mesmo, vou te dizer, e se ela está numa grande cidade, nem carro ela tem mais. Nem carro ela tem mais, porque ela pega aquele dinheiro do carro e faz algum tipo de investimento. E dependendo de onde ela mora, ela vai ali funcionar com transporte público ou mesmo com os motoristas de aplicativo. O que é importante aqui, então, não é essa questão só do carro ou da casa, mas é entender o que é uma dívida ruim e o que é uma dívida boa. Então, dívida ruim, dívida para consumo, seja ele de que natureza for. Dívida boa, dívida de investimento, né? Veja só, eu me lembrei agora, né? Os agricultores, em geral, eles fazem dívida para rolar a safra. Só que uma vez colhido e vendido a safra, tudo transcorrido bem, o recurso que ele arrecada na venda da safra, ele paga o empréstimo dele e sobra uma boa quantia.
Isso é uma dívida boa. Tá claro? Então, já falamos de separar desejo e necessidade, agora a dívida boa, a dívida ruim, para você aumentar a sua consciência e o seu aí, entendimento. Outro ponto interessante aqui para você é a gente entender novamente agora o ciclo do endividamento. Eu tratei lá atrás disso, mas tratei como componentes. Agora, isso vira um ciclo, né? Eu tenho que entender que endividamento ele tem causas, e eu falei bem disso, eu estou reforçando isso com você. Quais são as causas? Analfabetismo financeiro, marketing publicitário e crédito fácil. Lembra? Lembra disso? Se não lembra, volta lá na aula, lá, dá um pause aqui, volta lá e depois você retoma aqui. Isso são as causas. Então, olho vivo na causa. Se você está aqui no nosso curso de finanças para empreendedores de venda direta e marketing de relacionamento, é porque você está interessado no assunto e você já você não é mais analfabeto financeiro. Deixa eu te falar, não é, não é. O seu nível de consciência com finanças já é outro nível, tenho certeza disso. Existem os meios, lembra que eu falei de meios? Cheque especial, cartão de crédito, limite de crédito, crédito consignado, antecipação de 13º, antecipação de imposto de renda, tudo isso é meio. Então, se eu quero sarar de alguma doença, eu tenho que atacar a causa. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Eu vou lá e tomo remédio para dor de cabeça. Mas meu problema, a dor de cabeça, está vindo do estômago, por exemplo. Uma realidade que eu vivia. Eu tenho que tomar remédio para o estômago e não para a dor de cabeça. Uma outra coisa interessante, eu trabalhei muito tempo com fazenda, né? Dos 14 anos aos 22, eu trabalhei com fazenda. E era curioso que o trabalhador rural, ele vinha para a cidade, ele comprava ali aquela botina, aquelas botas mais bonitas, e no mês seguinte ele vinha com aquela bota cortada ali, sabe, na região da joanete. Parece piada, mas eu consegui ver isso. Acredite. Então, o que acontecia? O cara comprava uma bota nova, no mês seguinte ele vinha com aquela, eles chamavam de butinão, com aquele butinão cortado ali na joanete. Olha, quando ele cortou o butinão, ele atacou a causa do problema ou a consequência? Lógico que ele atacou a consequência. Então, ele deveria procurar sarar a joanete de alguma forma, mas ele preferia, por ser mais rápido, atacar ali a consequência ou o meio, como você queira, né? E por fim tem os efeitos. Os efeitos todo mundo sabe quais são: baixa produtividade, problemas conjugais, Serasa, SPC, enfim, pagamento de juros, até o tal do oficial de justiça vindo apreender o carro ou penhorando bens, tá? Então, entendido o ciclo, um terceiro ponto, estou reprisando aqui, isso vai te dar uma amplitude. Então, falamos de desejo, necessidade, falamos de dívidas boas, dívidas ruins e o ciclo do endividamento, tá? Então, fique bem atento a esse mecanismo, né? E aqui, obviamente, que o ciclo do endividamento, eu já falei disso anteriormente, mas está aí para você quiser dar uma reprisada mais forte, está aí. A causa, o meio e a consequência, que eu já falei, né? Então, tudinho aí para você não ter dúvida e não cair no atoleiro do endividamento. E mais do que isso, deixa eu falar, você não está endividado? Pô, que legal, dê graças a Deus, gratidão por isso, mas eu tenho certeza que na sua equipe tem vários endividados. A estatística brasileira, já falei disso, vou repetir, 64% dos brasileiros economicamente ativos estão endividados. Logo, de cada 10, 6. Possivelmente na sua equipe você tem esse tipo de cenário e é bom que você saiba, você como líder do marketing de rede, você tem aí, vamos dizer, junto comigo, o privilégio, a responsabilidade, a obrigação de orientar essa turma toda, de modo que eles realmente sejam bem-sucedidos no marketing de relacionamento, porque o endividamento baixa performance, e eles consigam acumular patrimônio, consigam realizar os sonhos que fizeram com que ele entrasse no marketing de rede através de você que está aqui comigo, tá bom? Vamos seguindo.
Eu vejo uma outra alternativa também que as pessoas falam muito. Ah, eu vou sumir com os meus cartões de crédito, eu vou cortar, vou fazer sopa de cartão de crédito, bolo de cartão de crédito, né? Então eu já ouvi de tudo. E uma vez fazer cirurgia plástica de cartão de crédito, né? Eu pegar a tesoura e cortar os cartões de crédito, eu já ouvi de tudo nesse mundo. E talvez você também tenha ouvido. Mas a grande questão aqui é rasgar os cartões de crédito, sumir com o cartão de crédito. É solução ou desespero? Olha só, para mim é desespero e é culpar o meio e não a causa. Quando eu vou lá e corto o cartão de crédito, boto ele para assar, fazer bolo de cartão de crédito, sopa de cartão de crédito, eu estou culpando o meio, não é a causa. Então, para mim, pouco vale se vai sumir com o cartão de crédito, porque o problema, eu tenho que atacar a causa e a causa tem a ver com hábitos. Agora, se você ainda é um comprador compulsivo e não consegue se controlar, talvez seja o caso, sim, de você ficar sem o cartão de crédito, pelo menos quando vai ao comércio, vai ao shopping, pegue ali aquilo que você tem disponível para gastar, e gastou aquilo, acabou. O cartão de crédito te dá uma margem para risco muito grande. Mas, assim, eu não vejo o cartão de crédito como problema. Na verdade, o cartão de crédito, eu já falei, é um grande instrumento de administração financeira porque ele cria rastro. Você depois vai conseguir olhar na fatura e saber com que você gastou e fazer os respectivos lançamentos aí no seu aplicativo, fazer os registros nas suas anotações, nos seus apontamentos, de modo a você abastecer de informação o seu mapa financeiro. Então, para mim, o cartão de crédito é um excelente instrumento. O que a gente tem que fazer é aprender a usá-lo corretamente e para que você possa tirar o maior benefício dele possível, né? Além das milhas. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que todo mês você tem que pagar a fatura integral. Nada, absolutamente nada de pagar a fatura parcial, tá bom? Isso tem que ser um compromisso. Dicas de uso de cartão de crédito é essa, né? Olha, pague 100%. Por quê? Porque você vai evitar despesa com juros. A gente já viu na aula anterior quanto custa o dinheiro no Brasil, e a gente viu que a taxa de juros do crédito rotativo no cartão de crédito é gigantesca. É a maior do Brasil, a maior. Então, comprometa-se a pagar 100%. Olha só, nunca compre no cartão de crédito algo que não tenha sido planejado no seu orçamento doméstico. Como que você faz isso? Opere aí com desejo e necessidade. Faça a pergunta: eu quero comprar isso. Primeiro, está no meu orçamento doméstico, ou no meu mapa financeiro, ou no meu plano financeiro? Sim ou não? Ah, não está. Você já tem uma resposta para si próprio. Isso que eu vou comprar é um desejo ou uma necessidade? É um desejo. Eu acho que você não deveria comprar. Eu acho que você não deveria comprar. Então, à medida que eu estou dando essas ferramentas, olha só, o cartão de crédito vai facilitando o uso dele, vai sendo um uso mais consciente, né? E por fim, não menos importante, elimine a prática de utilizar múltiplos cartões, porque quando você somar os limites de crédito de cada cartão, você vai ver que você tem muito mais limite do que a sua própria renda. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai ficar bem complexo de você controlar todos esses gastos. Ah, eu tenho 5 cartões. Eu já vi que tem gente que tem 5 cartões, né? Então, cuidado com isso. Terceiro, normalmente, quando a pessoa tem 5 cartões, ela dissipa o gasto para aproveitar o limite. Logo, ela não é uma boa cliente para nenhum dos cartões e, por isso, ela paga a taxa, a anuidade desse cartão, que é mais uma despesa. Então, se ela concentrar tudo num cartão só, ela facilita. Se você concentrar tudo num cartão só, você vai facilitar o seu controle,
você vai ser um bom cliente para este cartão e possivelmente, como benefício, você vai ficar isento da anuidade. Ah, Luiz, mas eles não dispensam anuidade. Liga na operadora do cartão, quando vier a fatura do primeira parcela, e diz que se não reduzir ou não cancelar, você vai trocar de cartão. Ah, mas e se eles não reduzir? Troca de cartão. O concorrente vai te dar essa anuidade de graça, pelo menos no primeiro ano. Nós temos que entender, gente, que nós não somos reféns de banco e operadora de cartão de crédito. Nós somos clientes. Então, você não troca de posto de gasolina por conta de alguns centavos na diferença de preço. Você não troca de supermercado por conta de algumas promoções. E, de igual forma, tem que ser no mercado financeiro. A gente tem que entender que nós somos clientes dos bancos e das operadoras de cartão. Se ela não me satisfaz no quesito preço, no quesito atendimento, no quesito tecnologia, eu troco. E quando eu estou falando de preço, eu estou falando de taxa de juros de cartão de crédito, eu estou falando de anuidade de cartão de crédito, eu estou falando de despesas bancárias em geral. Tá claro isso? Dicas de uso, então. Eu sou favorável ao uso de cartão, desde que você use adequadamente com essas dicas aí, tá? Vamos seguir um pouquinho, né? E para sair das dívidas efetivamente, Luiz, eu diria assim, se você ainda não percebeu isso, mas mude interiormente. Assuma o controle financeiro e negocie com os credores. O que eu vejo muito é as pessoas não mudaram os hábitos, não assumiram o controle financeiro no sentido de ter um mapa financeiro, registrar gastos e já saem para negociar as dívidas. Passa um mês, dois, aquela dívida negociada não cabe no orçamento e aquilo que renegociou ficou novamente inadimplente. Isso é horrível, porque na segunda negociação você já não vai ter os mesmos benefícios. Então, se você muda interiormente, assume o controle, você só vai negociar se aquilo couber no seu orçamento. E como você mudou anterior e interiormente, você vai ser disciplinado para fazer o pagamento daquilo lá, né? Vamos falar um pouquinho de mudar interiormente. Olha só, seja franco primeiro consigo próprio, depois com seus familiares. Ó, estamos endividados. Eu vejo muito para manter as aparências, para preservar ali o clima, né? Não gerar conflito. Nós já falamos de conflito. É, um sozinho, às vezes o marido, às vezes a esposa, está endividado e esconde, sabe? Existe um conceito hoje que é a infidelidade financeira, né? Dentro dos casais, da família. Então, cuidado com isso, seja franco. Promova aí uma reunião familiar, abra o jogo. Você não, esse piano não é só seu, esse piano é da família. Então tem que se juntar. Eu sei que isso é difícil. Eu tenho filhos adolescentes que, vamos dizer assim, é uma fase da vida que eles não entendem, às vezes eles querem as coisas e querem, e contribuem pouco para o todo da família, mas, assim, às vezes a gente tem que, numa situação de endividamento, olha só, nós vamos tirar a diarista, fulano vai fazer tal atividade, ciclano essa, outro aquela, vamos ter que reduzir aqui, acolá. Isso vai fazer bem para os filhos, vai fazer bem para a família, porque vai sendo educado a entender que existe, que dinheiro custa, que as coisas custam, né? Elimine dívidas de consumo, a gente já falou aí de dívidas boas e dívidas ruins, então elimine dívidas de consumo mesmo, se você está endividado, tem que dar um freio de arrumação, tem que fazer um breque. E a outra coisa, não menos importante, comprometa-se a viver livre das dívidas. Isso é muito importante, porque as pessoas podem sair do endividamento e, passado um tempo, voltar para ele. Então, isso é bem ruim mesmo, né? Então, comprometa-se a viver livre das dívidas. Assumir o controle financeiro. O que eu estou dizendo com isso? Gente, estabeleça seu orçamento, estabeleça lá seu mapa de financeiro, crie um sistema de controle. Eu já falei de aplicativos, já falei de caderno, já falei de caderneta, já mostrei modelo de mapas financeiros de orçamento. Comprometa-se a reduzir gastos, vai ser necessário. Eu falei disso quando eu mostrei as estratégias.
Liste os seus credores, quem são, para quem que eu devo, quanto eu devo e qual a taxa de juros e o que eu devo, né? Liste os seus credores e aí você vai separar aquelas dívidas essenciais. Luiz, o que é dívidas essenciais? Para mim, eu já acompanhei famílias que estavam numa situação tal que já estavam com luz cortada, água por cortar, e eu não estou falando de gente paupérrima, não. Não estou falando de gente paupérrima. Então, esse tipo de situação que traz conforto mínimo para a família, gente, não dá para ter esse tipo de dívida. Não dá. Então, o que acontece? Se você tem que escolher, fazer aquele sorteio, tem aquela piadinha, né? Eu vou colocar seu nome no sorteio desse mês, para ver quem vai receber. E se reclamar, eu tiro o nome do sorteio. Então, assim, tem dívidas que não tem nem que ir para o sorteio, que serviços básicos, água, luz, supermercado, isso não tem, isso é essencial. Os demais, você pode renegociar, você pode ficar um tempo aí no telefone sem celular, usando só o Wi-Fi, você pode ter um pré-pago aí bem baratinho, enfim. Separe aí o que é dívidas essenciais e essa você liquide e o resto você negocia, desde que você já tenha assumido o controle. Não vá, né, renegociar dívidas sem ter o mapa financeiro, sem ter controle, porque isso não vai dar bom, isso vai dar problema para você. Você vai pagar uma parcela e depois vai abandonar o resto. Negociar com os credores, olha só, analise taxa de juros, nós já falamos aí de taxas médias, eu te dei a fonte onde você pode negociar. Pensa que existe portabilidade de crédito. O que é isso, Luiz? Os bancos, gente, os bancos, o que ele vende é dinheiro. Então, à medida que você precisa de dinheiro, você vai lá emprestar, ele está ganhando, porque a margem dele vem de vender dinheiro. Então, embora os bancos não falem isso, eles abrem crédito, eles vão te dar um crédito, você vai lá, paga aquela dívida do outro banco, de outro negócio, e você vai ter uma condição melhor, né? Só que, obviamente, que isso não é falado aí a quatro ventos, né? E se você não tiver com o nome sujo, tiver uma fonte de renda, tiver um comprovante de renda, certamente o outro banco vai te dar crédito. Mas eu estou com o nome sujo. Senta, conversa com o gerente, explica a situação, fala que aquela dívida está muito cara e que você quer trocar para o banco dele, porque a taxa de juros é mais confortável, é mais justa, e assim você vai fazer. A gente faz muito isso já falei de supermercado, já falei de posto de gasolina, operadora de celular. Vai me dizer que você não troca de operadora de celular com frequência por conta dos benefícios. No banco a gente tem que ter o mesmo comportamento. Estabeleça uma prioridade, sem dúvida nenhuma, né? Faça caber no orçamento, já falei disso no tópico anterior. Honre o negociado. Honre. Por isso é muito importante só negociar com o credor depois de você estabelecer seu mapa financeiro. Mantenha calma, né? Respira, mantenha calma. Por quê? O endividamento ele é algo silencioso, ele vem crescendo ao longo dos anos, chega uma hora que ele estoura. Pum! E aí o que eu vejo é que a pessoa quer resolver endividamento do dia para a noite, num passe de mágica. Em geral, isso não acontece. Então, ele vai levar um tempo, você vai conviver com esse endividamento, 1 ano, 2 anos, eu não sei o tamanho dele e o quanto ele pesa aí no seu dia a dia financeiro, mas ele vai levar um tempo. Agora, se a sua renda, isso é muito comum também aqui no marketing de relacionamento, sua renda, você mudou de patamar, sua renda bombou, explodiu, vai lá e liquida, porque o que vai acontecer? Você vai ter paz de espírito. Com paz de espírito e tranquilidade, você ainda vai performar melhor. Então vai lá e liquida e acabou, né? E avalie venda de bens. Tem gente que está endividado aí a 14% ao mês e tem lá um bem, alguma coisa que não valoriza absolutamente nada. Então, se ela não tomar uma atitude mais drástica, o que vai acontecer? E a gente já viu isso, a dívida vai estar de tal tamanho que aquele bem
já não paga mais ela. Lembra lá do ativo muito menor do que o passivo? Tem um momento que o ativo é maior do que o passivo. Tem um momento que ele fica igual e tem um momento que ele fica menor. Então, não deixe chegar. Avalie realmente aí. Talvez vale a pena se desfazer de um bem qualquer aí para liquidar e ter paz de espírito, né? Então, negociar com credores. Solução mesmo, autocontrole. Autocontrole. Então, você vai ter aí um monte de gente apresentando a cobrança, te apontando o dedo, te mostrando os contratos, o faturamento, o telefonema do cobrador, do oficial de justiça. Você vai ter que manter o controle. E é muito bom você ter o controle, o mapa financeiro, o controle financeiro, o autocontrole. Inclusive, o seu mapa financeiro, se você for negociar com o seu gerente de banco e levar aquilo para ele ver, ele vai se sentir mais seguro. Ora, esse cara aqui, esse cliente aqui, ele tem aqui, olha só, um controle bacana, ele sabe com que ele está gastando, etc, etc. Estou vendo que ele está melhorando. Muito provavelmente esse gestor aí da loja financeira, banco, ele vai ver você com outros olhos. Então, mantenha o autocontrole, não perca aí a paciência e saiba, né, que vai levar um tempo para você realmente se restabelecer financeiramente, tá? Até porque você não fez esse endividamento do dia para a noite, como eu te falei. E, por fim, talvez você chegue a este final, Luiz, mas olha só, a situação é tal que me preocupa. E eu quero deixar essa pergunta aqui, né? Porque eu acho que as perguntas movem a mente e vai te fazer pensar. Em qual situação você mais precisou demonstrar coragem na sua vida? Lembra aí? Tá lembrando? Pensa, pensa, volta lá, volta lá. Volta lá, 14, 15, 18, 20 anos, decidir a faculdade, concluir a faculdade, pensar no casamento, pensar no primeiro filho, pensar na compra aí da primeira casa ou financiamento da casa, trocar de emprego. Qual foi a situação da sua vida aí que você precisou demonstrar mais coragem? Lembrou? Lembrou, né? Agora é igual. Você vai precisar resgatar, ancorar a coragem agora para sair do endividamento naquela situação. Se lá você conseguiu, por conta da coragem de enfrentar o desconhecido, mesmo com frio na barriga e deu tudo certo, aquele mesmo comportamento você precisa dele agora. Por isso eu trouxe essa pergunta para resgatar sua memória para que você tenha esperança de que tudo vá dar certo. Ah, Luiz, mas eu não estou endividado. Ótimo, parabéns. Usa isso aqui com um membro da sua equipe que talvez esteja precisando disso até para performar melhor. Então, fica a pergunta aí para você, pensar e refletir em qual situação você mais precisou demonstrar coragem na sua vida, tá bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha esclarecido e realmente, se você está endividado, que você consiga, com tudo isso aqui que eu falei, sair do atoleiro do endividamento. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários aqui da aula e vai ser um prazer te responder, tá bom? Te vejo na próxima aula e assim a gente vai caminhando para esse nosso curso aqui, tá bom? Te vejo, hein? Não vai faltar na próxima aula.